things are possible. Only believe. A partir de agora, convidamos você e sua família para ouvir a voz de Deus nesses últimos dias. Uma programação da Igreja Evangélica Tabernáculo do Deus Vivo. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Eu vejo o teu poder, Senhor. Nas noites silenciosas, no perfume de rosas, eu vejo teu poder, Senhor. No céu estrelado, no dia ensolarado, eu vejo teu poder, Senhor. Na expressão da verdade, na forma de humildade, eu vejo teu poder, Senhor. No alívio da dor e num gesto de amor, eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Na ave a voar, no bramido do mar, eu vejo teu poder, Senhor. No puro pensamento, no fiel sentimento, eu vejo teu poder, Senhor. Na chuva a cair, na criança a sorrir, eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Na ave a voar, no bramido do mar, eu vejo teu poder, Senhor. Será que depois de negar a Jesus
escandalosamente, Pedro perdeu as chaves do reino dos céus? Que chaves são estas? Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus disse isto a São Pedro em São Mateus capítulo 16. Depois da grande confissão do mesmo, dizendo: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Ora, ouvintes, Jesus falou bem claro, deixou bem claro que não foi Pedro, não foi a carne, não foi o sangue, não foi a mente de Pedro que respondeu aquilo, mas foi o próprio Pai. Não tu revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Então esta pedra é sem dúvida alguma a revelação. É a grande confissão revelada. Não há nenhuma confissão que possa salvar, demonstrar predestinação e eleição, a não ser que seja revelada. Mesmo a confissão de pecado deve ser uma revelação, partir de uma revelação, para que traga assim uma posição. Por aí você vê que a igreja mundana está estabelecida simplesmente sobre ordens morais e sociais da carne e do sangue. Nunca, nunca o filtro da sociedade pode preparar uma alma para o reino dos céus, mas sim a revelação, sobre a qual está edificada a igreja, sobre a qual está edificada a fé do crente. E tendo esta revelação, Jesus disse: e eu te darei as chaves do reino dos céus. E no mesmo capítulo, você pode separar Pedro, o Pedro humano, a carne e o sangue, da revelação. Você pode distinguir que a igreja não está edificada sobre a pessoa humana de Pedro, nem mesmo a pessoa humana de Jesus Cristo, mas sim sobre a revelação, a confissão revelada. É isso que te edifica na rocha para suportar os ventos de doutrinas e coisas assim. Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é um dos profetas que ressuscitou. E se fosse agora, outros diriam que era William Branham que tinha ressuscitado. Mas esta não é uma confissão revelada. Isso é a carne, o sangue, optando pela razão religiosa, até mesmo pela fé, e dando um bom parecer. João Batista, Elias, Jeremias. Isto era bom, qualificar Jesus de João Batista era muito melhor do que dizer Belzebu. Já pensou? Qualificar a Jesus de Elias? Como muitos querem qualificar a certos obreiros de Sansão. Que coisa boa, hein? Sansão. Outros dizem, é como Davi. Que grande coisa, ser como Davi, tanto nas horas de glória como nas horas de fracasso. É melhor ser como Davi do que ser como Balaão,
Absalão que ficou na porta conquistando, e assim outras coisas, não é? Mas vamos ao fato de que há distinção, porque logo em seguida, no mesmo capítulo, Jesus respondeu a Pedro lhe dizendo: para trás de mim, Satanás. Então aí você viu a distinção. Se Jesus continuasse a dizer, ele diria assim: não é você, Pedro, que não está querendo que eu não morra, que eu não venha derramar meu sangue, mas sim Satanás. Como ele disse, não foi a carne e o sangue que tu revelou, ele diria também: isto não é você, é Satanás. Portanto, para trás de mim, Satanás. O que te importa? O que me importa? Se eu tenho que ser escarnecido, zombado, crucificado? Ficar sozinho? Não importa, Pedro. Isso não é para você, isso é para mim. Mas nem por isto Jesus revogou, modificou a sentença anterior. Nem por isto Jesus tomou as chaves das mãos de Pedro. Do Pedro espiritual, do Pedro de dentro. Haviam dois Pedros ali. Um era a revelação, a igreja sobre ele. O outro era Satanás. Há duas pessoas, há dois cães, um preto e um branco. Há duas leis operando em você. Leia Romanos capítulo 7. Você se armará não para apoiar o pecado, mas para distinguir o pecado. Distinguir o que é o homem natural do homem espiritual. Mas que chaves são estas? A coisa muda agora, porque é importante. Logo mais, Pedro negou escandalosamente a Jesus Cristo. Ele fez mais promessa. Ele fez coisas que Judas não fez. Judas não prometeu morrer no lugar de Jesus. No entanto, Pedro chegou a dizer: eu morrerei no teu lugar. E o negou escandalosamente, mas nem por isso perdeu as chaves do reino dos céus. Isso vem agora da predestinação e da eleição. Isto vem o porquê. O porquê de Jacó ser um trapaceiro e vir a ser Israel o tipo da graça. Esaú, um homem de ombros largos e que não tinha nódoa, que não tinha nada contra ele, não fazia trapaça alguma. Ser aborrecido por Deus. Agora, Paulo pergunta: é porventura Deus injusto? Não, é porque ele se compadece. De quem ele se compadece? Ele tem misericórdia de quem ele tem misericórdia. Às vezes, um elefante passa por cima de um homem e não o mata. E, no entanto, um formigueiro acaba com o homem. Ele pisou ali, a terra estava fofa, bloqueada por dentro e caiu. E uma moça brinca com o elefante, aquela coisa toda, e você vê batidas de carro aí que você pensa que não salvou ninguém. Não escapou uma pessoa sequer. Vai ver, não morreu ninguém. E vê batida de carro que parece que não morreu ninguém, e lá estão os corpos estendidos, mortos. Agora, você vai pedir explicação para Deus? Vai lá no seu quarto e pergunta para ele o porquê disto, o porquê daquilo. Por que o senhor não tomou o ministério de Pedro, depois que ele o negou escandalosamente? Por que o senhor não tomou as suas chaves? Ah, meus ouvintes, mais tarde viria um batismo, e sem o qual Pedro não deveria usar as chaves. Esse que é o certo. Não poderia usar.
Essas chaves, elas são profundas e importantes. Mas não é chave de ouro, chave de bronze, de ferro. Essa chave começa com Atos 2:38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Ó Pedro usando a primeira chave. Ele tinha um molho de chaves na mão. Ele tinha até a chave da morte. Ele chegou num lugar e as viúvas, os pobres, estavam chorando, porque Dorcas tinha morrido. E ela costurava, era uma costureira daquelas humildes, que fazia túnicas, e aquelas pobres mostravam, aqui foi ela quem fez para mim, e tudo ao redor de Pedro, como se Pedro fosse Deus. Pedro tinha a chave da morte, mandou todo mundo sair de perto, vai embora para lá, e deixa eu sozinho aqui com a defunta. Não adianta, vocês não vão resolver nada, está tudo bem, mas venha cá, Tabita como? Ô Tabita, Dorcas, venha cá, volte para a alegria desse povo. Ele tinha a chave da morte e a Dorcas foi ressuscitada. Ele tinha a chave até para a conduta da mulher, até para a conduta do casal. Leia 1 Pedro 3. E a mulher que tivesse marido errando, o ganhasse em silêncio, sem palavra alguma. Isso é exemplo para a igreja também, porque a mulher é um tipo da igreja. Isto é certo. E ele ensinou até como vestir. Ensinou o marido, ensinou a mulher. Ele tinha um molho de chaves. Mas engraçado que Paulo também tinha chaves. Você sabia disso? Só que as chaves de Paulo combinavam perfeitamente com as chaves de Pedro, porque eram cópias fiéis. Tinha saído da mesma forma, tinha saído do mesmo lugar, da mesma fonte. Você vê que eles estavam separados um do outro, mas quando Paulo chegou lá em Samaria, em Atos 19, ele mandou que aqueles que foram batizados por um profeta, pelo maior profeta de até então, serem batizados em nome de Jesus Cristo. Agora, veja como combinou, como era a cópia fiel. E vem agora para o ministério do profeta desta era e veja se ele não está com o molho de chaves. Da mesma forma, cópias fiéis. Cristo em você. 2 Pedro capítulo 1. Veja, leia isso e você verá a estatura do varão perfeito na igreja. Isto quer dizer o mistério de Cristo na igreja. E leia Colossenses capítulo 1, a partir do verso 26, verá o grande mistério, a esperança da glória que é Cristo em vós. Isto dando uma luz diferente sobre a divindade. Agora, as falsas chaves mostram divindade somente em Deus, somente em Jesus, somente no Espírito Santo, fazendo deles 3 pessoas santas. E depois põe um homem aqui com tal divindade. Não há gente fazendo a mesma coisa dentro da mensagem? Isso é paganismo. De onde saiu isso? Da doutrina nicolaíta, baalanita, jezabelita. Mas por quê? Não combinam as chaves do reino dos céus. Se tem cópia, é fiel, é a mesma. O batismo é o mesmo, a fé é a mesma, o Senhor é o mesmo. Se tem uma noiva na terra, ela não está em choque nesta hora. Se tem um corpo nesse instante, ele não tem um membro guerreando contra o outro. É o mesmo sangue irrigando todo o sistema, todo o organismo. E a igreja não é uma organização, a igreja é um organismo. É um organismo vivo. Então, se há uma noiva nesta terra,
Ela está na mesma fé, no mesmo Espírito, no mesmo Deus, no mesmo Senhor. Ela não está em contradição consigo mesma. É que ela é pequena. Existe essa noiva na terra nesta hora. E para cada assunto ela tem a chave correta. Ela não tem a chave da sinagoga. Ela não vai usar o filtro da sociedade para se preservar branca, limpa. Ela é como o lírio. Ela nasce do lodo e dá sua flor branca. Ela é luz. Quando ela brilha, ela dissipa as trevas. Onde ela está, não há trevas. Não há coisas por serem reveladas. Trevas quer dizer coisas por serem reveladas. Então isso não é simplesmente uma luz nas trevas, mas sim coisas reveladas. Como pode haver ainda coisas por ser reveladas? Isso é trevas. Isso é escuridão. Isso quer dizer que não brilhou ainda, não foi iluminado. Estas chaves culminam com isto. Cristo em você. Porque o grande mistério tríplice de Deus que as chaves do reino dos céus nos mostram, que foi entregue a São Pedro e passou para a Bíblia Sagrada através dos apóstolos e Paulo, tudo isso culmina em Cristo na igreja. O mistério tríplice. Deus em Cristo. Divindade total. Plenitude da divindade. Cristo na igreja. O que é isso? É o corpo de Cristo. É divindade. Agora, você vai pegar as suas fraquezas e levá-la à cruz. Vai se pôr ao lado dos romanos, vai usar as setas, as lanças romanas, vai fazer amizade com Herodes, saduceus com fariseus, se associam contra ela. Isto é certo? Mas você vai gravar agora. Que chaves são estas? Você abre a Bíblia e começa por Atos 2:38. E conduta e ordem da igreja, culminando nisto, Cristo em você, viver por Cristo. Viver por Cristo a vida verdadeira, servi-lo sempre no mundo falaz. Fiel a Cristo e a voz do dever, eis o caminho do vero prazer. Jesus bendito, a ti me entrego enfim, na cruz morreste por todos nós, por mim. No molho de chaves de Pedro, tem a chave como esperar a volta do Senhor. Tem a chave da cura divina. Tem a chave do perdão dos pecados. Tem a chave da ceia, da comunhão. Tem a chave do batismo correto. Nesse molho de chaves está tudo que a igreja precisa. Agora, crê somente. Ela destranca a chave do reino dos céus e diz: pelas suas feridas fostes sarados. Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Ele pega a chave daqueles que estavam sem remédio e diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados e venha o tempo do refrigério pela presença do Senhor. Ele não mandou ninguém para o purgatório. Ele não mandou ninguém para a reencarnação. Mas ele disse: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados vossos pecados e sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Creia agora.
Ele disse, pelas suas feridas fostes sarados. Tome Jesus agora, tome a chave da humildade, tome a chave da fé, da temperança, da virtude, da paciência, da piedade, do amor fraternal. E sobre isso Deus te coroará, Deus te abençoará, em nome de Jesus Cristo. Amém.
neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Deus cuidará de ti. Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti, por ti opera sua mão, que cuidará de ti. Deus cuidará de ti em cada dia, proverá, sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Na dor cruel, na provação, Deus cuidará de ti. Socorro dai salvação, pois cuidará de ti. Deus cuidará de ti em cada dia, proverá, sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Ainda que tudo passe, o que é de Deus permanece. A coisa melhor que tem é ver bem, especialmente as coisas de Deus. Deus disse para o profeta Jeremias: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Velar significa passar a noite, o tempo todo vigiando, guardando, de alerta, não é?
E não há coisa melhor do que você saber que está velado, que está velada. Num sentido, ser vigiado. Vigiada significa inferno, significa cadeia, mas no outro sentido significa segurança, significa paz. E nesse sentido, é bom ser velado, é bom ser vigiado, é bom saber que existe alguém, existe um superior, existe um poder velando por você. Agora, a coisa melhor que existe também é ver, e ver bem. Ver que está sendo guardado, que está sendo livrado, ver que está sendo velado. Ele vela sobre a sua palavra para a cumprir. Jeremias capítulo 1, verso 12. Como o marido vela sobre a esposa, isto não através de um ciúme maligno, mas através do amor, através daquilo que de fato liga aquela pessoa a ele, de forma tal que possam estar tão distantes como for. Um está velando pelo outro, no caso de um casal. Agora, ouvintes amados, Deus não é apenas convicto, Deus é a convicção. Deus não é apenas verdadeiro, Ele é a verdade. Deus não é apenas uma coisa boa. Ele é aquela coisa, não é? Ele não é um meio apenas. Ele não é um instrumento de última hora ou instrumento para determinado instante. Deus, Ele é contínuo, Ele é ininterrupto, Ele é constante, Ele é a glória da Shekinah, Ele é a luz ininterrupta na vida daqueles que são de fato seus filhos. Por quê? Aqueles que são filhos de Deus é que formam a sua esposa. E sendo a sua esposa, numa linguagem bíblica, é a sua palavra. E ele vela sobre a sua palavra para a fazer cumprir. Ele disse: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. E ainda que tudo passe, o que é de Deus permanece. Em relação ao casamento, por exemplo, Jesus disse: aquele a quem Deus une, não separe o homem. O homem não pode separar. Se de fato foi Deus, não haverá divórcio, não haverá separação. E Paulo faz uma pergunta que é um desafio,
Quem nos separará do amor de Cristo? É a distância? É a dificuldade? É a contradição? É a decepção? É a morte, a nudez, é a fome? Ele lançou mão de tudo que poderia separar, decepcionar. Ele disse: nada poderá nos separar do amor de Cristo. Agora, o amor de Cristo não é visto somente pelos revelados. Para cima, olhando lá além do céu azul, além das nuvens. O amor de Cristo, às vezes, está ao nosso lado. O amor de Cristo, às vezes, está abaixo de nós. O amor de Cristo é, às vezes, uma criança. É, às vezes, uma pobre criatura, acabada, toda transtornada. Diz a história que São Martim, antes de se converter, numa noite gélida, estava caindo muito gelo, neve, encontrou com um velho na rua, ele era soldado, estava ali quase morto já, e ele, não tendo outro meio, tomou a sua capa, tirou a espada, cortou a capa no meio e cobriu o velho. Depois Jesus apareceu para ele com aquela metade da capa. Aquele velho era o amor de Deus. Aqueles que ficaram com Davi, por exemplo, ficaram com o amor de Deus, mesmo na hora que ele estava parecendo um doido. Mesmo quando ele se associou aos marginais, aos endividados, mesmo quando ele estava foragido, mas eles ficaram ao lado da palavra, ao lado do amor de Deus, em todos os instantes, porque isso é como a glória da Shekinah. Se um dia Deus amou a Jacó, então ele o amou todos os dias, todos os segundos de sua vida. Se um dia ele amou a Davi e o chamou dentre as ovelhas, ele o amou todos os segundos da sua vida. Ele não o desprezou em circunstância alguma. Isso é como o pai do filho pródigo. Não houve momento que aquele sangue do filho deixou de ser o sangue do pai. Não há momento algum que o sangue de seu filho deixa de ser o seu sangue. E assim é Deus para com seus escolhidos. Por isso ele vela sobre eles, para fazer cumprir as suas missões, os seus deveres, os seus ministérios aqui na terra, com suas curvas, com suas voltas como os rios. Se você viaja de avião, você pode ver esse belo rio, e ao passar numa ponte, você não vê mais do que 500 metros à esquerda, à direita, 200 metros, mas por cima você vê quantas voltas aquilo dá, contornando obstáculos, mas sempre chegando ao seu objetivo. Assim é a igreja de Jesus Cristo. É assim com os filhos de Deus. Ela contorna os obstáculos. Ela dá voltas, na verdade. Tem hora que parece que está correndo contra a lei, está voltando de onde ele veio. Mas não é assim. Isso é defeito do terreno,
isso é defeito do pó, isso é defeito da terra, isso é defeito da dimensão, isso é defeito da carne e do sangue. Mas aquilo só tem um destino. Aquilo só tem um destino. É voltar, é ir para o lugar de onde veio. Sim, os filhos eram para ser criados pela palavra e não pelo sexo. Mas, veja, a queda não mudou nada. Apenas foi para manifestar atributos de Deus. A queda de qualquer personagem na Bíblia, escolhido por Deus, não mudou nada. Aquilo foi simplesmente para cumprir a vontade de Deus, o tipo de Deus, e mostrar que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que somos. E mostrar que todos eles eram sujeitos às mesmas paixões que somos. Mas nada mudou. Os erros, as falhas dos escolhidos, não mudou o parecer de Deus a seu respeito. Porque Deus não muda o seu parecer. E a bondade, a moralidade dos falsos, a moralidade de Balaão, a moralidade de Caifás, a moralidade de Anás não mudou o parecer de Deus a respeito deles. Falso profeta Balaão, ou Absalão, falso com toda a sua condição de angariar ali por fora da porta. Você ficará pendurado por aquilo que você considera sua força, por aquilo que você considera seu poder, pela sua própria moral. Sim, todos eles ficaram dependurados naquilo que eles eram. No entanto, aqueles que foram chamados por Deus ficaram sustentados pela mão forte e poderosa de Deus. João, quando viu a Jesus Cristo, caiu na terra como morto. Mas quantas vezes ele comeu com Jesus e nunca caiu? Mas agora, quando ele viu a Jesus em sua sétupla glória, ele caiu como morto. Mas ele caiu. Agora o adversário diz, até que enfim o homem caiu. Caiu? Sim. Vocês estão enganados. Vocês pensam que foi uma serpente lá da ilha que o atacou? Que o feriu? Ele caiu foi mediante o poder de Deus, da destra de Deus. Ele caiu para levantar e ver coisas que vocês não podem ver. Foi para isso que ele caiu. E vocês ficarem conjecturando, inimigos de Deus. Se algum dia Jesus vos amou, ele passará, ele cruzará o vosso caminho novamente e vos dirá, eu sou Jesus a quem vós estáis a perseguir, a quem vocês têm abandonado. Sim, os filhos de Deus eram para ser criados pela palavra e não pelo sexo, mas a queda não mudou nada. Isso foi apenas para Deus manifestar atributos. Os filhos de Deus são gerados pela palavra, da mesma forma. Por isso se tornarão soberanos a ponto de não passarem com o céu e com a terra. Isso quer dizer, a ponto de não passarem com a ordem social do dia. Quando eles chocarem com a ordem social, religiosa do dia, nenhum deles passou, nenhum deles se perdeu. Ele sempre cuidou de cada um deles. Ele cuidará de ti, não porque você é um bebê, e nem porque você é um santo, entre aspas. É porque você é a palavra dele.
Ele vela sobre a sua palavra, isto é, sobre a sua noiva, e velar é passar a noite vigiando. Ainda que eu andasse pelo vale escuro, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Ele está comigo. Ele vigia, Ele está de alerta. Ele é o Salmo 121. Elevo os meus olhos para os montes, para as dificuldades, para as fronteiras, para as barreiras. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda. Não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de sua noiva. O guarda de Israel. O Israel espiritual é a noiva do Senhor. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. Ele guardará a tua alma. Ele te guarda para si, não para a sociedade. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e todo sempre. Por isso você não está só. Não estou só na minha vida, paz. Tenho um amigo que me satisfaz. Não estou só em meio à solidão. Oh, meu Senhor, me estende a sua mão. Guarde isto, Deus não muda seu parecer. Não importa quanto bom moralista fosse Caifás, Deus continuaria dizendo: você é semente da serpente. A semente da serpente é extremamente religiosa. É o santo homem. Mas toda semente de Deus, todo lírio sai do lodo. Senhor reverendo lírio, aqui agora está. Ele vela sobre você. Ele te guarda. Ele te redime de todo mal. Por isso ele canta. Por isso ele diz: bendiz, ó minha alma. Bendiz ao Senhor. E não te esqueças de nenhum de seus benefícios, pois é Ele quem te perdoa. É Ele quem te sara. É Ele quem te redime do mal. É Ele quem te lava. É Ele quem te purifica. É Ele quem te justifica. Por isso, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? A própria Bíblia diz: é Satanás. É o leão. Isto é, o diabo que ruge como leão. Mas o leão mesmo é o Senhor Jesus Cristo. É o leão da tribo de Judá. Você já pensou você ter um leão amigo? Que guarda, se o homem se sente bem, com segurança tendo um cachorro no seu quintal, quanto mais tendo um leão que lhe guarda. Ele te guarda, ele vela, segundo por segundo. Deus te abençoe agora. Deus te dê saúde. Deus te abençoe com a bênção espiritual. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Ele vela sobre ti com amor, sem cessar, sempre atento ao teu bem. Qual a mãe que vela ao seu filhinho,
guarda-te a todo instante também. Fraco porque tu estás abatido e sem vigor, lança fora o temor, confia em teu Senhor. Ele vela sobre ti com amor, sem cessar, sempre atento ao teu bem. Ele vela sobre ti com amor, sem cessar, sempre atento ao teu bem. Qual a mãe que vela ao seu filhinho, guarda-te a todo instante também. Desde as eras sem fim, viu-te a ti, viu-me a mim, lança fora o temor, ó, confia em teu Senhor. Ele vela sobre ti com amor, sem cessar, sempre atento ao teu bem. Fomos mais uma vez abençoados com esta programação. Convidamos você e sua família para estarem conosco amanhã neste mesmo horário, na rádio Shekinah FM 107.1. Nossos cultos são realizados na Igreja Tabernáculo do Deus Vivo, quarta e sexta-feira às 19 horas, nos domingos às 8 e às 18 horas. Maiores informações, acesse avozdosinal.org.br. Filhos nós do Pai Celeste, em seu seio abrigados, a nenhuma ave ou estrela um refúgio assim foi dado. Deus aos seus ampara e nutre, dar-lhes a glória um dia. Ele os leva em seus braços, contra o mal protege e guia. Dai a Deus louvor com hinos, Ele noite e dia vela, e vos guarda do inimigo, pois o vosso venga nela. Quer vos dê ou quer vos tire, Deus seus filhos sempre ampara.